Como eu disse, tem um assunto importante para a gente falar antes de entrar no não menos importante assunto das eleições, né? Caiu o presidente do INEP, o instituto que cuida da realização do Enem, aquele grande exame anual para avaliar, né, o aprendizado dos alunos, dos estudantes brasileiros, caiu há 4 meses da realização exatamente do Enem. E não é o primeiro presidente do INEP que cai no governo Bolsonaro. Na verdade, este é o quarto. 4 presidentes em menos de 4 anos. Danilo Dupas teria pedido demissão alegando motivos pessoais. O ministro Vitor Godoy anunciou que Carlos Moreno assume o instituto em agosto. Vamos lá. Tá ali, né? O presidente do INEP pediu demissão. Ele estava no cargo desde fevereiro de 2021, o mais longevo desses 4 que passaram por lá. Teve gente que ficou só 18 dias, se eu não me engano. As informações que estão aí a gente já viu, né? Sobe um pouquinho, por favor. Dupas tinha, entre outras atribuições, garantir a aplicação do Enem, sempre alvo de críticas e ameaças de interferência direta pelo presidente Bolsonaro. O presidente considera o exame, que serve como nota para a entrada no curso superior, como ideológico. Ele admitiu, inclusive, que houve mudanças a seu pedido. Olha aí a informação. Além de Danilo Dupas, já presidiram o INEP desde 2019, Maria Inês Fini, por 2 semanas, 15 dias. Marcos Vinícius Rodrigues, por 2 meses. Elmer Coelho Vincenzi, por 18 dias. E Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, por 19. Então, na verdade, o Dupas é o 5º que cai. Né? É gente pacas. Olha só, por que é importantíssimo esse assunto? O Enem é uma prova que, como está dito na reportagem, garante acesso às universidades brasileiras, né? Ele serve de parâmetro para a entrada, inclusive muitas universidades privadas hoje aceitam a nota do Enem como um dos critérios de admissão, né? Enfim, ele tem esta função. E ele também é uma forma de medir o aprendizado dos nossos estudantes. Esse furdunço que está acontecendo no INEP desde o começo do governo Bolsonaro, ele não é por acaso, ele é planejado. O Ministério da Educação foi um daqueles ministérios que o Bolsonaro decidiu entregar a sua ala ideológica, a ala ideológica que o apoia, né? Não para cuidar, não para gerir as tarefas do ministério, mas para transformá-lo completamente, para, como disse o próprio Bolsonaro no começo do governo, era preciso destruir muitas coisas antes de começar a construir. E o Ministério da Educação é uma dessas coisas que começaram a ser destruídas, e a destruição avançou bastante no governo Bolsonaro, né? Caiu o volume de recursos dedicado ao Ministério da Educação e ao próprio INEP, né? E pela primeira vez, desde que o Enem foi criado, não são feitas novas questões para serem aplicadas nas provas, né? A prova do Enem, ela é uma prova relativamente sofisticada. As questões, cada questão recebe um peso de acordo com o grau de dificuldade, com as outras perguntas que fazem parte daquela prova. Tem uma fórmula matemática para definir cada pergunta. Então, elas precisam ser feitas com cuidado, elas precisam ser testadas, né? E além de fazer estatísticas, além de fazer estudos, esse certamente é um dos principais objetivos do INEP. Se o INEP para de fazer perguntas como parou nesses últimos anos, ele simplesmente é um órgão público que não está cumprindo a sua função, é dinheiro jogado no lixo, certo? Não
tem pergunta suficiente para fazer prova do INEP atualmente. Então, no começo, alguns meses atrás, o Dupas, que está caindo agora, disse, inclusive, como se isso não fosse nada demais, que perguntas antigas teriam que ser utilizadas no Enem deste ano, né? Uma confissão absoluta de incompetência ou de, o que seria ainda pior, né, de deliberada prevaricação, né? O cara deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Outras coisas terríveis que estão acontecendo no INEP, né? Existe, sim, foi criado um clima de vigilância ou perseguição ideológica. Existem questões no INEP que poderiam ser criticadas por serem mais à esquerda. Sim, é possível dizer isso. Mas isso não justifica a paralisação de um órgão educacional que tem uma função importante a cumprir, né? Seria possível discutir o formato das questões do Enem e, ao mesmo tempo, fazê-las. O governo Bolsonaro não fez isso. Ele puxou o freio porque achava que as questões eram ruins, ideologizadas, e não pôs nada no lugar. Isso não pode. Não é assim que se governa, né? Além disso, tem outras coisas suspeitas acontecendo no Enem. Por exemplo, o setor do Enem, eu até copiei aqui o nome, olha, que é responsável pela avaliação e supervisão do setor privado de ensino. Ou seja, os caras que vão lá fiscalizar e avaliar o ensino que está sendo prestado pelo setor de ensino. Ele foi praticamente inteiro entregue a gente do Mackenzie. Lembremos que o Mackenzie é a universidade da qual o antigo ministro da Educação, o Milton Ribeiro, aquele, né, que dava umas ajudinhas para os pastores, né? O Mackenzie é a universidade que o Milton Ribeiro era reitor. Ou seja, ele pôs a turma dele para cuidar do setor privado, ao qual o Mackenzie, que por anos e anos e anos pagou o salário dele, e provavelmente vai voltar a pagar, porque parece que ele vai voltar, o Mackenzie pertence ao setor privado. Então é típica medida que põe a raposa para tomar conta do galinheiro. Tudo errado. Tudo errado. O governo Bolsonaro não deu uma dentro na área da educação. Na discussão do Fundeb, que complementa os recursos, o fundo mais importante de educação no Brasil, aquele complementa os recursos que estados e municípios utilizam para cuidar da sua educação, né? O governo Bolsonaro simplesmente se omitiu. Foi nas últimas 2 semanas, antes da votação definitiva do Fundeb no Congresso, do novo Fundeb no Congresso, que o então ministro, né, o Abraham Weintraub, resolveu dar uma atenção ao assunto. Ou seja, repito a frase que eu já disse, gestão que é bom, zero, né? Então não dá. A educação é séria demais, é importante demais para qualquer país, e ainda mais para um país como o Brasil, que tem um déficit terrível, né, de capacitação dos seus profissionais, né? Não dá para deixar a educação esquecida assim. Falta engenheiro, falta programador, falta um monte de coisa no Brasil para que o Brasil possa ser um país moderno. E se você não cuida da educação, não vai. E o governo Bolsonaro não cuidou da educação. Ponto final.